meus amigos, tudo bom? Vamos começar o módulo 6, aula 3, tá ok? Continuando aí falando sobre cassação. A aplicação da penalidade de cassação, tá ok? A cassação do documento de habilitação consiste na retirada definitiva da licença concedida pelo Estado, né, por meio dos seus órgãos executivos, do DETRAN, da licença para o condutor dirigir. O condutor, para ser apenado, precisa passar pelo crivo competente do processo administrativo, conforme regulamentação da Resolução 723 de 2018, do Conselho Nacional de Trânsito. Então, ele vai passar por todas as etapas do PA. As fases para a defesa do processo administrativo, de cassação. Em suma, também segue as mesmas fases da multa e da suspensão. O processo administrativo possui 3 fases: a defesa prévia, a JARE e o CETRAN, sendo que sem a defesa a JARE não é possível acessar o CETRAN. Então, se ele não fez a defesa JARE, não consegue acessar o CETRAN. Ok? Os prazos para a defesa do processo administrativos também seguem os mesmos, né? Na consulta de instalação do processo de cassação, verificado que o processo foi instruído, o condutor deve preparar a defesa, né, juntando os documentos comprobatórios, né? Aí ele faz a defesa prévia, né? E assim que ele for intimado, começa a fluir o prazo de 15 dias para a defesa prévia. Após 30 dias para a JARE e CETRAN. Ok? As fases do processo de cassação, né? Tem um errinho aí, aqui ó, leia aqui, cassação. As fases comuns ao processo administrativo, né, destinam-se a propiciar uma decisão vinculante sobre os fatos, né, situações de direitos controvertidas perante o órgão competente. A gente já falou, são 5, para frisar novamente, né, que também ele deve ser analisado da mesma forma no PA de cassação. A instauração, a instrução com documentos, as defesas do condutor, o relatório dos julgadores, cada um, né, faz o seu relatório e depois eles seguem para julgamento. O efeito suspensivo na cassação, né? Da mesma forma que ocorre na suspensão, o efeito suspensivo consiste na suspensão da obrigação de cumprir as penalidades impostas pelo cometimento de determinada infração, né? Essa suspensão é válida enquanto não houver uma decisão, um julgamento do órgão de trânsito sobre o recurso interposto pelo condutor, ou seja, durante o julgamento o condutor pode dirigir normalmente. Ele imputa ali um processo de cassação. Ele vai intimar você para você apresentar a defesa prévia e depois as defesas. Por isso que a gente recomenda sempre fazer o processo aí, de fazer o recurso. Ele interpôs o recurso, ele pode planejar ali a sua reabilitação. Esse é o principal ponto, né, que ele não perde imediatamente o direito de dirigir, entendeu? Ele pode ter esse espaço aí para planejar, e dentro desse recurso ele vai trabalhar as linhas de defesa para conseguir ali a anulação deste procedimento, ok? De forma legal, tá? Utilizando aí os nossos modelos aí que a gente dispõe, que a gente vai falar especificamente das teses de defesa, no módulo próprio. Aqui a gente já aproveita, já fala uma das principais teses, né, para defesa no processo de cassação, a tese do flagrante. Como explicado no anterior, flagrante é uma das teses de defesa para afastar a cassação da CNH, do condutor. Isso ocorre porque é comum cair no prontuário do motorista aquelas multas de radar, já no fim do cumprimento da penalidade, por exemplo, ele pegou 3 meses e no fim cai aquela multa de radar que o condutor não era o condutor naquela infração, e por falta de indicação e outros motivos cai no prontuário, né? Ou mesmo que, né, que caia no prontuário sem a devida flagrância. Então essa tese aí ela é utilizada para defender os motoristas na cassação, ok? A gente falou também para utilizar aqui, em razão da qual, né, além solicitamos a aplicação da não flagrância, solicitamos a aplicação do princípio da transcendência, né? Essa explicação é necessária para criar um raciocínio jurídico, né, para a defesa do condutor. Todos os módulos anteriores são extremamente necessários ser feitos um após o outro,
porque aqui a gente está criando um raciocínio jurídico, ok? Para cada módulo, um associa ao outro, tá entendendo? Então, você vai evoluindo a cada módulo, e aqui você já está formando aqui um raciocínio jurídico que você pode utilizar aqui uma resolução, que lá fala que é preciso flagrar, para aplicar no princípio do direito na defesa, o princípio da transcendência, né? Para aplicar na defesa de uma multa de cassação. Ok? Esperamos que esse conhecimento tenha sido claro aí para você. Grande abraço, até a próxima.